Ver como é que o governo vai fazer, todos os esforços vocês acompanharam também aqui através da nossa participação jornalística, os esforços todos se concentraram nas medidas provisórias ou na medida provisória que garantia o desenho da estrutura da esplanada dos ministérios. Mas o governo precisou negociar e ceder também em outras medidas provisórias que estão perdendo validade agora nas próximas 2 horas. Confira o relato da nossa repórter Larissa Rodrigues, como é que o governo está se virando. A medida provisória que reestabelece o voto de qualidade no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, caduca nesta sexta-feira. Para ainda tentar aprovar o tema, o Palácio do Planalto já enviou um projeto de lei à Câmara dos Deputados e aguarda a designação de um relator, para que o PL comece a tramitar na casa. A MP não foi votada como previsto. Se venceu hoje, né? Isso, mas nós, a pedido do presidente Arthur Lira, encaminhamos um PL idêntico à MP com pedido de urgência constitucional. Agora, feito isso, eu atendi o seu pedido, né? E eu espero que seja nomeado um relator para que a gente possa avançar. É um tema muito sensível para a Fazenda. Esse é um dos principais pontos do plano de Haddad para ampliar as receitas federais. Segundo estimativa da Fazenda, o prejuízo anual para os cofres públicos é de 60 bilhões de reais. Criado em 2009, o CARF funciona como uma espécie de segunda instância responsável por julgar recursos de assuntos tributários e aduaneiros que envolvam a Receita Federal. O voto de qualidade, que terminou durante o governo Bolsonaro, previa ao presidente do colegiado, em caso de empate nesses julgamentos, decidir em favor da União. Mas, com o fim desse mecanismo, essa decisão passou a ser em favor do contribuinte, com os créditos tributários indo para os contribuintes sem nenhum tipo de contestação. Os dispositivos das medidas que tratavam da tributação de combustíveis e da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS foram incluídos no programa de retomada do setor de eventos, já aprovado pelo Congresso, e não precisarão passar por nova votação. Assim, a desoneração de tributos federais sobre diesel, biodiesel e gás de cozinha se estende até o fim do ano. No caso da transferência do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, para o Ministério da Fazenda, o governo já desistiu da ideia. O Congresso prefere que o órgão siga sob a alçada do Banco Central. E, em meio à conflagração política dos últimos dias, o Planalto preferiu ceder nessa disputa. Raquel, bom, vamos lá. Primeiro, a gente não pode confundir CARF com COAF, coisas diferentes. Mudou uma letrinha ali, muda de mundo. Vamos nos concentrar no CARF, que é uma instância decisiva. A gente viu as declarações do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, para o plano dele de tomar conta das contas públicas, tomar conta das contas públicas. Ou seja, acabou sendo uma peça essencial porque o governo foi deixando que assim se criasse essa situação horrorosa de estar emparedado. Ele está se emparedando. Agora, como é que ele vai escapar dessa? Ele está tentando ali um subterfúgio, né? Trazer de outra forma, mas a MP do CARF, que é esse órgão para julgar disputas dos contribuintes com a Receita, ela já nasce com um problema, que é feito um acordo ali com a OAB, supostamente representando os contribuintes, e não se avisa o presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, assim, já nasce com uma dificuldade no Congresso Nacional, envolve interesses de bilionários, de empresas muito poderosas, assim, já tá desde lá de trás, dado, essa pedra já estava cantada que essa MP não passava. E o governo vai tentar mudar isso aí, através de um projeto de lei de urgência, etc., ele não vai resolver o problema. O que me preocupa mais é o problema de fundo. É como o ministro da Fazenda está colocando boa parte do ajuste fiscal que ele precisa fazer, ou seja, para colocar de pé o arcabouço fiscal, o aumento de arrecadação que ele precisa em cima de medidas que dependem ou da aprovação do Congresso Nacional ou do próprio Judiciário. Ele está deixando, está muito solto, não está na mão dele,
Na mão dele, Receita Federal, na mão dele, formas de arrumar esse dinheiro. Mesmo disse, o PIB vai ajudá-lo. Você teve um bom desempenho do PIB, o agronegócio teve um desempenho espetacular, você talvez tenha um aumento de arrecadação. Mas ele tem um nó no arcabouço fiscal que fica pendurado nesse tipo de medida. Na nossa informação, ele mesmo disse, tanto ao Lira quanto ao Pacheco, quanto a um grupo de empresários, que 30% do que ele tem que fazer em termos de garantir a receita para o arcabouço fiscal está pendurado. Porque ele não consegue reduzir despesa, William. Bom, essa é outra questão. Estou dizendo, está pendurado particularmente no judiciário ou em decisões desse tipo. Caio? Bom, William, não está muito claro, e hoje para mim também não ficou muito claro, eu acho para grande parte aí dos colegas que acompanham a política brasileira, o que vai mudar, se é que vai mudar. Natal, articulação política nesse conceito. Ok, você está indo para esse lado, ok. Isso, porque disso depende diretamente o sucesso da relação com o Congresso, da aprovação de medidas provisórias, depende de tudo. Então, se você mantiver os mesmos conceitos impetrados nesses primeiros 5 meses, né? Isso é interessante, né? A gente já está finalizando, entrando no último primeiro sexto do governo Lula 3, né? A gente começa a se despedir dele. Não está claro, e enquanto não ficar claro, a gente não sabe se dos 10 bi de emendas lá que o Arthur Lira quer, o governo vai dar quanto, se vai ter alteração na Comissão Mista de Orçamento sobre regras de RP2, RP9 de emendas, a gente não sabe se o Lula vai sacrificar ou não os ministérios do União Brasil, o próprio Ministério da Saúde, não está claro ainda. Parece que tudo que aconteceu ontem e anteontem, o governo ainda não digeriu e não sabe ainda uma fórmula para conseguir fazer essa reformulação na equação política e conseguir ter algum nível de previsibilidade política no processo legislativo de matérias de seu interesse. Não. Caio, há uma sugestão na tua intervenção que é a seguinte, por um momento você quase usou essa formulação, mas eu não quero colocar nada na tua boca, tá? Mas me pareceu que você estava querendo dizer o seguinte, eles estão lidando com uma situação nova com ferramentas do passado. Essa postura da articulação do governo até aqui demonstrada, a gente mexe com os ministérios, a gente nomeia os cargos, aí se não cumpriram, como você ontem dizia no programa, eles não cumpriram o trato, pura e simplesmente. Segundo e terceiro escalão estão abertos, autarquias estão para serem completadas. A ideia de uma articulação em frente ampla não se realizou. Mas voltando às ferramentas tradicionais de articulação política, como a gente viu nesse presidencialismo brasileiro nos últimos 20 anos, essas ferramentas, você está dizendo, o governo está insistindo sem entender que elas não funcionam. Não, o que eu penso é que o governo entende a nova equação política. O que ele quis fazer é tentar subverter essa nova equação política e tentar retomar aquela equação política do governo Lula 1 e Lula 2. Ele sabe o que está acontecendo. Ele só não aceita. Ele só tinha expectativas de que não precisasse se submeter a um poder de agenda e a um controle absoluto de recursos federais por parte do Congresso Nacional. A minha dúvida o que ele precisaria ter um entendimento, a meu ver, é que hoje, para governar com algum nível de previsibilidade e estabilidade, é praticamente um governo compartilhado. Enquanto ele não aceitar esse dado realidade e partir para as estratégias, sentar para conversar, né, tentar definir uma agenda comum, tentar repartir recursos que seja, os deputados e senadores indicam para os ministérios, direcionarem, fazer alguma coisa nesse... Tem que ter um reconhecimento e uma aceitação dentro de si, no coração e na cabeça principalmente, de que o governo hoje é compartilhado. Então, sabe, ainda é uma sensação, né? Os fatos vão ter que comprovar. Esse compartilhamento de poder e de recursos que você está falando é muito difícil para o PT. Sim, certo? É dificílimo. Eles se encastelaram ali no Palácio do Planalto e nos principais ministérios, e quando entregaram ministérios com recursos para outros partidos, entregaram sem as ferramentas. Às vezes por motivos até, a gente pode chamar de nobres, porque se a gente vê inúmeros casos de desvio de recursos, ou às vezes por motivos menos nobres para querer estar no comando desses desvios de recursos. Mas, enfim, o que eu sinto nas declarações e nas conversas com o que aconteceu ontem foi quase que pedagógico.
porque hoje a gente percebe o Lula dizendo, não vou fazer reforma ministerial, o meu time é melhor do que o Corinthians, mas deixa em aberto. Tudo bem o PP participar do governo, o PP participou do governo Dilma. A Tainá Falcão e o Gustavo Uribe trazem a informação de que sim, pode ser que se troquem ministros do União Brasil. A gente tem informação que os aliados do Lira estão pedindo ministérios. O Zeca do PT dá uma entrevista muito interessante para a CNN em que ele reconhece os problemas de articulação política e ele diz, isso precisa ser resolvido na semana que vem. Tem um impasse, apesar dessa aprovação de ontem da MP da reestruturação com um placar desse tamanho, está claríssimo, todos os sinais estão dados que o governo não aprova mais nada se ele não dividir mais poder. E eu acho que essa mudança no eixo de poder, sim, seja via emenda, seja via algum ministério, alguma coisa está por vir aí para os próximos dias. Tem nada mais antigo do que uma reforma ministerial para tentar resolver uma articulação política? É antigo, né? Todos os governos fazem isso para tentar resolver. Não, é uma arma que você tem. Distribui ferramentas a forças políticas. Agora, não adianta você fazer uma reforma ministerial e você não entregar o ministério porteira fechada e você não permitir que o ministro indique o secretário executivo, que aconteceu inúmeras vezes, e você não permitir, por exemplo, o ministro de Minas e Energia que possa indicar para as duas principais estatais. Quem é presidente de Itaipu? É o Enio Verri do PT. Quem é o presidente da Petrobras? É o Jean Paul Prats, que é do PT, as duas estatais poderosíssimas, submissas no organograma ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que é do PSD, que não pôde indicá-los, né? Porque o PT tinha que indicá-los. Então não adianta a reforma pela reforma, ela é também... Estamos voltando em 2003, ou no governo Temer, ou no governo Bolsonaro. Vamos fazer uma mini reforma e tentar resolver.